Desapego não é covardia. Desaparecer não é fugir. É perceber que seu valor não está nas mãos de outra pessoa. Ei, pessoal, vocês foram enganados. A sociedade diz que amor, respeito e validação têm que ser conquistados através de dar, provar e perseguir constantemente. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder não vem de perseguir, mas de dar um passo atrás? Sim, vocês ouviram bem. O verdadeiro poder está no distanciamento. Quando vocês recuam, quando param de implorar por atenção e começam a recuperar sua energia, é aí que o jogo muda. Antes de revirar os olhos e pensar que isso soa como desistir, deixem-me jogar uma bomba de verdade em vocês. Não se trata de desistir, mas de acordar. Trata-se de perceber que o seu valor, você, não depende do reconhecimento de outra pessoa. Trata-se de retomar o controle da sua própria vida. Você não precisa provar nada para ninguém. O verdadeiro poder está na sua capacidade de permanecer firme enquanto o mundo gira ao seu redor. E aqui está o ponto principal. Quando você para de dar, para de perseguir e para de aparecer para alguém que está ocupado demais te dando como certo, você o força a acordar. Ele não pode mais decidir o seu valor. Pense nisso. Imagina que você está em uma sala cheia. Todos estão conversando, todos estão tentando ser vistos. Então, há uma pessoa que fica em um canto, quieta, calma, fazendo suas coisas. Ela não busca atenção, não pede a aprovação de ninguém. E o que acontece? Todos notam essa pessoa. De repente, ela se torna a pessoa mais intrigante da sala. Por quê? Porque ela não está entrando no jogo. Ela não está desesperada para que alguém a note, e é isso que a torna magnética. Quando você para de perseguir as pessoas, você começa a atraí-las. Essa é a maneira estoica. E não se trata de ser frio ou insensível. Trata-se de perceber que o seu valor é inabalável. Mesmo quando você desaparece por um tempo, você não está fugindo. Você está caminhando em direção ao seu poder. Agora, antes de mergulharmos em como você pode começar a retomar o controle, faça-me um favor. Clique no botão curtir e inscreva-se. Você está aqui porque está pronto para uma mudança. Você está pronto para parar de perseguir coisas e pessoas que não merecem sua energia. E acredite em mim, se você quer realmente dominar sua própria vida. É aqui que tudo começa. Então, clica nesse botão e vamos começar. Tudo bem, meus amigos, vamos ser sinceros. No momento em que você começar a se distanciar, as pessoas vão notar. Elas vão se perguntar: o que aconteceu com você? Elas vão se perguntar: por que ele não está entrando em contato? Será que eu o perdi? Estão seguindo em frente? E é aí que está o poder de desaparecer. É como um balão flutuando no céu. Quando está bem na sua frente, é fácil ignorá-lo. Mas quando começa a se afastar, de repente é tudo em que você consegue pensar. Mas a verdade é esta: você não precisa correr atrás das pessoas para permanecer na mente delas. Na verdade, ao se afastar, você os força a se perguntar o que está acontecendo no seu mundo. E é aí que a dinâmica se inverte. Você deixa de ser aquele que corre atrás deles e eles começam a correr atrás de você. É difícil de engolir, mas, uma vez que você percebe isso, nunca mais consegue deixar de ver. Então, quero que repita comigo. Eu sou o prêmio. Escreva nos comentários e deixe isso entrar na sua cabeça. Porque a partir deste momento, você não é mais aquele que corre atrás. Você é aquele que todos vão começar a correr atrás e ficar comigo. Isso é só o começo. A verdadeira mudança acontece quando você começa a perceber que sua energia é valiosa demais para ser dada a qualquer um. Você para de esperar por validação, para de esperar por reconhecimento. E é aí que você realmente começa a dominar. Então, não esquece de clicar no botão curtir. Inscreva-se e vamos continuar essa jornada juntos, porque uma vez que você começa a viver de acordo com o estoicismo, não há mais volta.
Número 1. Perceba a ilusão do controle. Você nunca vai controlar. Controlar como os outros se sentem em relação a você. Você só pode controlar como você reage aos sentimentos deles. Entenda isso. Meus amigos, quanto mais cedo aceitarem essa verdade, mais cedo começarão a experimentar a verdadeira liberdade em suas vidas. Estamos todos presos à ideia de que, se agirmos da maneira certa, dissermos as coisas certas ou fizermos o suficiente por alguém, eles vão sentir algo por nós. Mas aqui está a amarga verdade. Você não pode controlar os sentimentos de ninguém. E tentar fazer isso é como tentar segurar água com as mãos nuas. Pense nisso. Imagine que você está em uma piscina e está tentando pegar cada gota. Você estica as mãos o máximo que pode, mas não importa o que faça. Algumas gotas sempre escapam por entre seus dedos. Quanto mais você tenta, mais água perde. É exatamente isso que acontece quando você tenta controlar as emoções de alguém. Quanto mais você busca a aprovação deles, quanto mais você pressiona e puxa para fazê-los sentir algo, mais você se perde no processo. É um jogo impossível, e não importa quanta energia você dedique a ele, o resultado sempre será o mesmo. Você acaba exausto e insatisfeito. Então, por que continuamos jogando esse jogo? Por que tentamos constantemente manipular o que alguém sente por nós? É uma mentira que nos foi ensinada desde a infância. A sociedade nos diz que, se dermos o suficiente, fizermos o suficiente e provarmos o nosso valor, as pessoas vão nos ver. Mas isso é um mito. É uma ilusão que nos mantém correndo em círculos, buscando uma validação que nunca receberemos totalmente. Você conhece o medo que surge quando você para de dar aquele extra, quando você começa a se afastar, certo? E se eles não se importarem mais? E se eles se esquecerem de mim? E se eles passarem para outra pessoa que lhes dê tudo o que querem? Esses pensamentos são paralisantes e, sejamos sinceros, na maioria das vezes esse medo vem de uma coisa: a crença de que o seu valor está ligado ao quanto os outros o reconhecem. Mas aqui está a verdade. No momento em que você para de buscar a aprovação deles, você se liberta. Você deixa de ser um fantoche nas mãos de outra pessoa. Você deixa de dar a eles o poder de determinar sua felicidade. É somente quando você abandona a ilusão de controle que começa a assumir o controle da sua própria vida, da sua própria paz, do seu próprio senso de autoestima. Imagine o seguinte: você está andando por uma rua movimentada e vê uma multidão discutindo por algo sem sentido. Talvez seja um mal-entendido. Talvez seja apenas frustração. Mas ninguém está chegando a lugar nenhum. O que acontece se você simplesmente vai embora sem nem olhar para trás? Aquela discussão não controla mais você. Ela não rouba sua energia. Você não precisa se envolver nela para fazer parte dela. Naquele momento, você recupera sua paz. Você pode continuar andando com a cabeça erguida, sabendo que não é mais prisioneiro do caos emocional de outras pessoas. É isso que acontece quando você para de tentar controlar o que os outros sentem por você. Você deixa de fazer parte dos jogos emocionais deles, dá um passo atrás e recupera o controle. Você escolhe não ser afetado. É uma escolha, e uma vez que você faz essa escolha, você recupera seu poder. Mas espere. Você pode estar pensando: se eu não perseguir, se eu não tentar provar meu valor, o que vai acontecer? Eles não vão se esquecer de mim? Não vou ser deixado para trás? Isso é mentira. Somos alimentados com a mentira de que perseguir é sinônimo de amor. Não é. Perseguir é desespero. É o ato de tentar segurar algo que está escapando e que nunca acaba. Bem, eu sei que isso não é fácil. Abrir mão do controle, liberar essa necessidade de validação constante. É assustador. Você pode se sentir exposto, vulnerável, até fraco. Sua mente vai te dizer que você está arriscando tudo. Mas e se eu te disser
que no momento em que você parar de tentar controlar, no momento em que você parar de lutar pela atenção deles, é aí que o verdadeiro poder aparece. É assim. Pense em uma obra de arte. Quanto mais você tenta forçar alguém a apreciá-la, menos essa pessoa parece se importar. Mas quando você dá um passo atrás e deixa a arte falar por si mesma, de repente, as pessoas começam a prestar atenção. Elas começam a ver a beleza que você sempre viu. Você não precisa correr atrás do reconhecimento delas. Você permite que elas venham até você. Esse é o poder de dar um passo atrás. Esse é o poder do desapego. Mas tem um porém. Nossos medos mais profundos são difíceis de ignorar. O medo de ser esquecido, de ser substituído, de ser deixado para trás. E esses medos nos mantêm presos em um ciclo de dar demais, agradar demais e nos esforçar demais apenas para nos sentirmos vistos. Mas a realidade é esta. Se eles se esquecerem de você, se seguirem em frente com outra pessoa, é porque nunca se importaram realmente com você. Se você pode ser esquecido tão facilmente, então não era amor. Você se agarrar a isso era insegurança. É isso que te ensinaram a acreditar, que o amor é uma batalha. Você precisa lutar por isso. Se você lutar o suficiente, eles vão ver o seu valor. Mas o amor não funciona assim. O amor verdadeiro não exige que você lute. O amor verdadeiro acontece quando você está completo por conta própria. Quando você não precisa de ninguém para definir o seu valor. Quando você para de provar, é quando as pessoas começam a ver quem você realmente é. Quando você desiste da luta, você vence. Sim, isso vai ser difícil. Não vou amenizar. Sua mente vai lutar contra você. Vai gritar, mas se eu parar, se eu não me entregar mais, vou perdê-los. Vai ser desconfortável. O medo de ser esquecido vai aparecer. Mas aqui está a beleza disso. Ao enfrentar esse medo, você se liberta. Quando você se afasta, você os força a ver o que estavam perdendo. Você dá a eles espaço para sentir sua falta, para refletir sobre o que eles não valorizavam. E aqui está o ponto principal. Você nunca será esquecido pelas pessoas certas. As pessoas que realmente te valorizam vão te apreciar ainda mais quando você parar de correr atrás, porque o valor real não tem a ver com disponibilidade, mas com mérito. E quando você para de dar sua energia de graça, quando começa a se colocar em primeiro lugar, você aumenta seu valor. Você se torna o prêmio. Então, repita comigo. Pessoal, eu controlo como reajo. Não preciso da aprovação deles para me sentir digno. Escreva nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre-se. Mostre-se ao mundo. Deixe claro que, a partir de agora, você não vai mais correr atrás. Não vai mais dar sua energia para quem não a valoriza. E fique comigo. Isso é só o começo. Quando você liberar a ilusão de controle, quando parar de tentar controlar os sentimentos dos outros e começar a dominar os seus, algo incrível vai acontecer. Você vai perceber que sempre teve todas as cartas na mão. O medo vai desaparecer, a paz vai chegar, e o melhor de tudo, você nunca mais vai precisar correr atrás de nada. Número 2. O distanciamento é força, não indiferença. O distanciamento não é falta de carinho. É um ato poderoso de proteção a si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você deu tudo de si para alguém apenas para se sentir esgotado, desvalorizado ou, pior ainda, ignorado? Você foi ensinado que se importar significa dar e dar, oferecer constantemente sua energia, seu tempo, seu amor, na esperança de que, de alguma forma, isso seja suficiente. Mas aqui está a verdade, meus amigos. O distanciamento é força, não indiferença. Quando você escolhe se desapegar, quando escolhe reter sua energia, isso não significa que você deixa de se importar. Significa que você para de se doar em excesso, para de derramar sua alma em alguém que não retribui,
que não valoriza o que você tem a oferecer. Desapego não é ficar frio ou distante. É perceber que sua energia é preciosa e que você merece receber tanto quanto dá. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina que você está no meio de um cabo de guerra. Você está puxando com toda a sua força, colocando toda a sua energia na batalha. O outro lado está puxando com a mesma força e parece que vocês estão empatados. Mas então você solta. Não puxa mais, não luta mais. E o que acontece? O outro lado não tem mais nada para puxar. Ele cai de cara no chão porque você liberou a tensão. É isso que o desapego faz. Ele libera a tensão. Interrompe a luta sem fim. Você não está mais alimentando o jogo. E quando para de puxar, deixa de permitir que outra pessoa controle o ritmo do relacionamento. Você deixa de ser aquele que está sempre presente, sempre disponível, sempre dando, enquanto o outro fica sentado esperando mais. Agora eu sei o que você está pensando, mas se eu me desligar, eles não vão pensar que eu não me importo? Eles não vão pensar que estou desistindo deles? Esse é o medo, certo? Você acha que se afastar, dar um passo atrás, significa que você os abandonou, que você está sendo frio ou, pior, que eles vão esquecer você. Mas a realidade é esta: você não está abandonando ninguém. Você está preservando sua sanidade, sua paz, seu valor. Distanciamento não é magoar a outra pessoa. É proteger a si mesmo. É não se exceder, não se esticar a ponto de perder quem você é no processo. O distanciamento é uma forma de autoestima. É reconhecer que você merece equilíbrio, esforço mútuo, respeito. Você não pode ser o único a dar, e dar sem esperar se sentir esgotado, desvalorizado e, no fim das contas, invisível. Então, quando você começa a guardar sua energia, não está abandonando ninguém. Você está abrindo espaço para as pessoas certas entrarem. Você está parando o ciclo de dar até não ter mais nada a oferecer. Mas eu entendo, isso não é fácil. A parte mais difícil é superar o medo de ser mal interpretado. As pessoas provavelmente vão achar que você está sendo distante, egoísta ou até manipulador. A sociedade não gosta do distanciamento porque ele a força a confrontar sua própria falta de esforço. Mas você precisa perceber que a opinião deles não define o seu valor. O distanciamento é uma forma de empoderamento. É uma afirmação de que você não vai mais desempenhar o papel de quem dá, de quem conserta, de quem se sacrifica para agradar os outros. É uma declaração de que você é digno de respeito, digno de alguém que está disposto a te encontrar no meio do caminho. Imagina isso. Você está sentado à mesa com um amigo. Você está ouvindo ele falar por horas, dando seu tempo, sua atenção, sua energia emocional. Mas ele não está te ouvindo. Em troca, ele não está te oferecendo o mesmo respeito. Agora, imagine o seguinte: você para de falar, recosta-se e deixa o silêncio pairar no ar. No começo, ele pode ficar desconfortável, pode continuar falando, tentando preencher o espaço. Mas você continua sentado em silêncio. Ele começa a se perguntar, não é? Ele começa a se perguntar: por que não está falando com você? Por que não está alimentando sua necessidade de atenção? É aí que o poder muda. O distanciamento muda o poder. Isso faz com que eles percebam que seu tempo e energia são valiosos e que não podem simplesmente tomar isso como garantido. Eles não podem continuar puxando a corda sem enfrentar as consequências. Quando você para de jogar o jogo deles, eles começam a se perguntar: por que você parou de jogar? Por que você parou de dar? Por que você parou de estar tão disponível? E é aí que o jogo passa a ser deles, para ganhar ou perder, não seu. Agora eu sei que isso não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Desapegar de alguém ou algo em que você investiu tanto é difícil. Vai parecer que você está perdendo algo, como se estivesse entrando no desconhecido. O medo vai tentar te impedir. Você vai pensar:
E se eles pararem de se importar? E se eles seguirem em frente sem mim? Mas escuta, se eles seguirem em frente tão facilmente, é porque não estavam realmente interessados em você desde o início. Você não pode se agarrar a alguém que não está disposto a lutar por você. Você não pode continuar dando sua energia a alguém que não valoriza isso. E você, com certeza, não pode continuar puxando essa corda para sempre. E aqui está a parte bonita. Quando você começa a se desapegar, quando você para de se doar demais, você percebe quanto espaço você estava ocupando com coisas que te esgotam. Você percebe quanta energia você estava dando para pessoas que não merecem, pessoas que não estão dispostas a corresponder ao seu esforço. E quando esse espaço se abre, adivinha o que acontece? Você começa a ver as pessoas que merecem sua energia. Você começa a atrair as pessoas certas, aquelas que não esperam que você as persiga ou que esteja sempre dando algo. Você começa a ver o esforço mútuo e é aí que os relacionamentos prosperam. Então, aqui está a mudança que quero que você faça. O distanciamento não é falta de amor, é reconhecimento do seu valor. É dizer que você não será o único a dar. É dizer que não vou mais derramar de um copo vazio. Quando você se desapega, não está rompendo a conexão. Na verdade, está preservando-a. Você está dizendo que se valoriza o suficiente para deixar de ser o único a fazer o trabalho que merece. Alguém que te vê, que te aprecia, que te encontra no meio do caminho. E agora quero que você diga isso comigo. Eu sou digno de equilíbrio. Minha energia é valiosa. Escreve isso nos comentários. Deixa isso entrar na tua cabeça. Mostra-te, mostra ao mundo. Deixa claro que você não vai mais se doar demais, não vai mais se comprometer demais, não vai mais jogar o jogo do cabo de guerra. A partir de agora, você vai preservar sua energia para as pessoas que merecem. E acredita em mim, meus amigos, assim que começarem a se desapegar, assim que começarem a guardar sua energia, vocês sentirão a mudança. Vocês verão o poder do desapego se revelar em suas vidas. E o que vem a seguir? A verdadeira magia acontece quando vocês percebem que estão no controle de sua paz, de seu valor e de sua energia. Fiquem comigo. Está prestes a ficar ainda melhor. Número 3. O silêncio como arma que desaparece para recuperar o poder. O silêncio não é ausência de som, é a presença do poder. Deixem isso assentar. O silêncio não é fraqueza, não é evasão, não é falta de cuidado. O silêncio, meus amigos, é uma arma. No momento em que você decide dar um passo atrás, afastar-se do barulho e do drama, você está, na verdade, exercendo mais poder do que qualquer discussão, qualquer confronto ou qualquer explosão emocional jamais poderia exercer. Dar um passo atrás silenciosamente pode dizer mais do que qualquer palavra que você possa dizer. Pense nessa imagem como se você fosse um artista no palco. Você deu tudo de si, colocou seu coração na apresentação, esperando que o público mostrasse seu apreço, seus aplausos, seus gritos, alimentando-se da sua energia. Mas então você para de se apresentar, dá um passo para trás e os aplausos cessam. A energia na sala muda e, de repente, o público começa a se perguntar: por que eles pararam? Para onde foram? Por que eles não estão mais nos dando o que queremos? E é exatamente isso, meus amigos. É o poder do silêncio. No momento em que você para de se apresentar para alguém, no momento em que você para de dar a eles as reações que eles desejam, eles começam a desejar isso. O silêncio é poder, porque nega aos outros a reação emocional pela qual eles estão desesperados. As pessoas se alimentam da sua energia, da sua atenção, das suas respostas. Quando você nega isso, quando você escolhe o silêncio em vez do conflito ou da explicação, você deixa eles sem nada para se alimentar. E é aí que a mudança acontece. Eu sei o que você está pensando, mas eles não vão achar que estou chateado.
Não vão achar que estou sendo distante? Eles não vão simplesmente seguir em frente se eu parar de me envolver? Isso é o medo falando. É a mentira que a sociedade nos conta, que se pararmos de dar, se pararmos de reagir, se pararmos de mostrar o quanto nos importamos, as pessoas vão embora. Mas a verdade é que, quando você para de reagir, tira o controle deles. Você para de deixar que eles ditem o fluxo emocional do relacionamento. E o que acontece? Então, eles começam a se perguntar, começam a se sentir inquietos. E, de repente, são eles que estão buscando uma resposta, uma reação, uma pista do que você está pensando. O silêncio os força a confrontar algo para o qual não estavam preparados. Você não está entrando no jogo deles. Você não está alimentando a necessidade deles por segurança ou validação. Você está simplesmente escolhendo permanecer no seu próprio poder, não dar sua energia para alguém que não a merece. E deixe-me dizer que eles vão perceber isso no início. Eles podem fingir indiferença, podem tentar agir como se não se importassem com o seu silêncio, com o fato de você ter se afastado, mas no fundo isso os incomoda. Porque as pessoas anseiam por certeza, querem saber onde estão com você, o que você está pensando, como você está se sentindo. E quando você para de lhes dar essa certeza, você se torna um mistério, um quebra-cabeça, que eles se sentem compelidos a resolver. Então, meus amigos, abracem o poder do silêncio. Quando você para de dar respostas emocionais, quando escolhe se conter, você está recuperando sua energia. Você está dizendo: não vou mais reagir quando me pedirem. Não serei mais seu fantoche emocional. Então, repita comigo: eu recupero minha energia. Eu controlo meu silêncio. Escreva isso nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre-se. Mostre ao mundo que você não está mais à mercê das emoções deles. Você é quem escolhe quando se envolver, quando falar e quando desaparecer. E acredite em mim, uma vez que você vê o poder do silêncio, você nunca mais volta atrás. Fique comigo. Isso é só o começo. A verdadeira magia acontece quando você percebe que é você quem detém o poder. Número 4. Dominação através da não-reação. Aquele que não é escravo de suas emoções é o dono do seu destino. Pensa nisso por um segundo. O verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo, suas reações, suas emoções e como você lida com o caos que a vida te apresenta. Aqui está a verdade. Não reagir é dominar. Quando você se recusa a reagir ao drama, à manipulação ou à isca emocional que alguém joga em seu caminho, você é quem está no controle. E isso, meus amigos, é a forma definitiva de poder. Marco Aurélio, o filósofo estoico, nos ensinou que a única coisa que realmente controlamos é nossa própria mente e nossas emoções. Todo o resto é caos externo. Mas quantas vezes você deixou o comportamento de outra pessoa ditar como você se sente? Quantas vezes você reagiu por raiva, frustração ou insegurança? É isso que eles querem. Eles querem te provocar, obter uma reação emocional, te tirar do sério. Mas quando você se recusa a morder a isca, você se torna inabalável. Você domina a situação. Pense nisso. Imagina que alguém te dá um soco. Seu instinto imediato é revidar ou se proteger. Mas e se você não fizer nenhuma das duas coisas? E se, em vez de reagir, você simplesmente ficar parado, calmo e imóvel? O soco não pode acertar se você não permitir, né? A outra pessoa fica dando socos no ar, desesperada por algum tipo de reação, mas não consegue nada. Ela perde o poder. Você controla a situação. É isso que a não-reação faz. Ela deixa a outra pessoa sem nada com o que trabalhar. Ela não pode te manipular se não consegue despertar suas emoções. Ela não pode te abalar se você se recusa a ficar nervoso. E isso é o verdadeiro poder. Agora eu sei o que você está pensando, mas se eu não reagir, eles não vão pensar que eu não me importo?
Não vão pensar que eu sou fraco? Isso é o medo falando. O medo de que, se você não se envolver, se não mostrar que o comportamento deles te afeta, você vai perder o respeito deles. Mas aqui está a questão. Você não está mostrando fraqueza ao não reagir. Você está mostrando força quando controla suas emoções. Quando você não deixa ninguém ditar seu humor, você prova que está acima dos jogos deles. Você mostra a eles que sua paz não está à venda. E aqui está a verdade. Eles não saberão o que fazer com você. A maioria das pessoas está acostumada a jogar jogos emocionais. Elas dão socos, provocam dramas, tentam te irritar. Mas quando você se recusa a entrar no jogo, quando permanece calmo e composto, elas começam a se questionar. Por que ele não reagiu? O que aconteceu com ele? O que estou perdendo? E aí está. É aí que você venceu. Você não precisa dizer uma palavra. Seu silêncio, sua calma, sua falta de reação são o movimento de poder definitivo. Então, meus amigos, comecem a praticar a parte da não reação. Da próxima vez que alguém tentar te irritar, respire fundo. Fica calmo. Observa como a dinâmica de poder muda. Você não precisa responder a cada ofensa. Você não precisa se defender de cada ataque. Quando você permanece firme em sua paz, você é quem está realmente no controle. Repita comigo. Eu controlo minhas emoções. Eu sou inabalável. Escreve isso nos comentários. Deixa isso entrar na tua cabeça. Mostra a ti mesmo. Mostra ao mundo que você não é mais um fantoche nos jogos emocionais de ninguém. Você é quem segura as cordas e, acredita em mim, quando você dominar a não reação, tudo ao seu redor vai mudar. Fica comigo. Isso é só o começo. O verdadeiro poder vem quando você percebe que é você quem controla seu destino. Número 5. O efeito vácuo. Quando você se afasta, a curiosidade surge. A ausência faz o coração ficar mais apaixonado. Você já ouviu isso antes, certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é só um clichê, é a verdade. Quando você se afasta, quando dá um passo atrás e para de aparecer da maneira que eles esperam, algo muda. E o que muda a curiosidade? As pessoas começam a se perguntar onde você foi, por que parou e o que está fazendo. No momento em que você cria um vácuo, elas sentem, e é aí, meus amigos, que o poder realmente muda a seu favor. Aqui vai uma analogia para vocês. Imaginem que vocês entram numa sala e tem um quadro lindo pendurado na parede. Ele está lá desde que vocês se lembram. Vocês já viram ele milhares de vezes. Faz parte do fundo, parte do cenário. Mas então, um dia, o quadro desaparece. A parede fica vazia. De repente, é a única coisa em que você consegue se concentrar, aquele espaço vazio. Chama sua atenção, não é? Você começa a se perguntar: para onde foi? Por que está faltando? Quem decidiu tirar? É exatamente isso que acontece quando você cria um vácuo. Ao se afastar, quando você está sempre disponível, sempre aparecendo, você se torna parte do cenário. Eles te veem, mas não te veem de verdade. Você se torna previsível, mas no momento em que você se tira da equação, de repente, eles começam a notar a ausência, começam a questionar. Eles começam a sentir sua falta. Agora eu sei o que você está pensando, mas se eu me afastar, eles não vão simplesmente esquecer de mim? Eles não vão encontrar outra pessoa que esteja sempre disponível para eles? Isso é o medo falando. É a mentira que nos faz pensar que precisamos estar sempre presentes, sempre disponíveis, sempre dando algo para continuar sendo importantes. Mas a verdade é que eles não sentem sua falta quando você está sempre presente. Eles sentem sua falta quando você se afasta. Eles sentem falta da incerteza, do mistério, do espaço que você deixa para trás. Os seres humanos são programados para desejar o que não está mais ao seu alcance.
É como quando você perde seu celular por alguns minutos. Você não percebe com que frequência você o verifica até que ele desaparece de vista. E quando finalmente o encontra novamente, percebe quanta atenção você estava dando a ele. Esse é o efeito vácuo em ação. Quando você se afasta do alcance constante deles, você os força a reavaliar seu valor, sua importância e seu lugar na vida deles. Eles começam a se perguntar: por que não tenho notícias deles? Por que não estão mais atrás de mim? O que perdi? Aqui está a realidade. Quando você se afasta, não está sendo manipulador, não está jogando um jogo. Você está simplesmente recuperando seu poder. Você está mostrando a eles que sua presença é valiosa e que não deve ser dada como garantida. Quando você cria um vácuo, você os força a se perguntar: o que eu perdi? E essa pergunta é o que os leva a sentir sua falta. Mas aqui está a parte difícil. Isso não é fácil, é desconfortável. O medo vai surgir, dizendo que se você não aparecer, se não entrar em contato, eles vão esquecer você. Vão seguir em frente, não vão se importar. Mas a verdade é esta: você não está desaparecendo para sempre. Você está apenas se afastando por um momento, o tempo suficiente para criar espaço para que eles sintam como é não ter você por perto. E quando isso acontece, eles começam a ver o seu valor de uma forma que nunca viram quando você estava sempre disponível. Então, repita comigo: eu crio meu próprio espaço. Minha ausência é poderosa. Escreva isso nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre-se, mostre ao mundo que você não é mais uma presença constante na vida deles. Você é a pintura na parede. E quando você sair, eles vão notar o espaço vazio. Fique comigo. Isso é só o começo. Quando eles começarem a sentir sua falta, é aí que a verdadeira mudança acontece. O efeito vácuo é poderoso e você nunca mais vai olhar para trás. Número 6. Confronta o teu medo de ser esquecido. O medo de ser esquecido é o medo de perder o controle sobre o teu próprio valor. Deixa isso penetrar no momento em que sentires aquele vazio no estômago, no momento em que esse pensamento surgir. E se eles se esquecerem de mim? Esse é o momento em que precisas parar e dar um passo atrás. Porque a verdade é esta: o medo de ser esquecido te mantém em uma posição de fraqueza, te mantém preso no ciclo de dar demais, agradar e perseguir. Mas aqui está uma verdade difícil de engolir. Se eles te esquecerem quando você se afastar, é porque nunca se importaram de verdade com você. Deixa eu explicar melhor. Todos nós já passamos por isso. Não temos aquele medo, aquela ansiedade profunda de que, se não continuarmos aparecendo, se não continuarmos provando nosso valor, se não continuarmos lutando pela atenção de alguém, eles vão esquecer de nós? Fomos condicionados a acreditar que amor, respeito e conexão são coisas pelas quais temos que lutar constantemente, que temos que continuar nos esforçando, provando nosso valor, estando sempre disponíveis para manter um lugar na vida de alguém. Mas aqui está a questão: conexões reais não se dissolvem no momento em que você dá um passo atrás. Pense nisso assim. Imagina que você está segurando uma corda, puxando com toda a sua força. A outra pessoa do outro lado está puxando com a mesma força. E vocês dois estão travando uma batalha de força. Mas, em algum momento, você solta a corda, para de lutar. O que acontece? Se eles realmente se importassem, se estivessem realmente envolvidos, eles perceberiam a folga e iriam atrás de você. Ela virá atrás da corda. Mas se ela não vier, se continuar puxando, avançando sem olhar para trás, é aí que você sabe que ela nunca esteve realmente interessada em você. Ela estava apenas presa à ideia que tinha de você. E aqui está a mentira que todos nós ouvimos. Se ela me esquecer quando eu me afastar, ela nunca esteve realmente interessada em mim. É o medo falando. O medo de perder o controle, o medo
de que, se você parar de perseguir, você desapareça. Mas aqui está a verdade. Seu valor não diminui só porque alguém não consegue enxergá-lo. Quando você se afasta, quando para de perseguir, você não está abandonando a pessoa. Você está dando espaço para ela perceber o que está perdendo. E se ela não perceber, se não vier atrás de você, a perda é dela, não sua. Agora eu entendo. Deixar ir, se afastar e permitir que o medo venha à tona. É desconfortável. Parece que você está desistindo, que está arriscando perder alguém importante para você. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não está perdendo nada que fosse realmente seu. Se alguém pode te esquecer tão facilmente, é porque não estava interessado. Estava apenas esperando você continuar aparecendo, continuar se esforçando, continuar lutando. Mas quando você para de lutar, quando para de perseguir, é aí que acontece a verdadeira mudança de poder. As conexões verdadeiras são mútuas. Elas não exigem esforço constante de um lado só. Elas não exigem que você continue provando seu valor ou lutando por um lugar na vida de alguém. Se alguém te valoriza, vai lutar para te manter, mesmo quando você der um passo atrás. Se não lutar, então você sabe exatamente onde está. Então, repita comigo. Eu não tenho medo de ser esquecido. Meu valor é inabalável. Escreva nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está mais vivendo com medo de ser deixado para trás. Você é digno de conexões verdadeiras e mútuas. E não vai se contentar com menos do que isso. Fique comigo. Isso é só o começo. Quando você parar de temer o abandono, começará a perceber quanto poder você realmente tem. Número 7. Autovalidação. O núcleo da resiliência estoica. Você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. Você é suficiente, exatamente como é. Deixe isso assentar por um segundo. Todos nós já passamos por isso. A busca constante por aprovação, a necessidade de ser visto, o desejo de que alguém nos diga que somos dignos. Mas aqui está a realidade. A validação externa é legal, mas não é necessária. Quando você começa a se validar primeiro, quando se dá a aprovação, algo incrível acontece. Você se torna inabalável. Você não precisa mais que outra pessoa lhe diga que você é digno, porque você já sabe disso. Esse é o cerne da resiliência estoica. Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou buscando a aprovação de alguém? Talvez seja em um relacionamento no trabalho ou até mesmo com seus amigos. Você se pega fazendo coisas extras, se esforçando ao máximo, esperando que essa ação finalmente faça com que eles vejam quem você realmente é. E o que acontece? Às vezes, você recebe a validação e às vezes não. Mas não importa o que aconteça, você fica se perguntando: eu sou suficiente? A questão é a seguinte: você é suficiente agora. Você não precisa da validação de ninguém para que isso seja verdade. Os estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Todos eles sabiam que a verdadeira força não vem do mundo exterior. Ela vem do mundo interior. Quando você depende da validação externa, você abre mão do seu poder. Você deixa outras pessoas ditarem o seu valor. E isso é um jogo perigoso. Mas quando você se valida, quando percebe que o seu valor é intrínseco e não depende da opinião de ninguém, é aí que você descobre a verdadeira liberdade. Imagina isso. Você está no meio de uma tempestade. O vento está uivando, a chuva está caindo forte e tudo ao seu redor está tremendo. Mas você está firme, enraizado como uma árvore. A tempestade pode uivar o quanto quiser, mas não pode te mover. Por quê? Porque você está ancorado em sua própria força. É isso que a autovalidação faz. Ela te ancora.
Significa que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o que as pessoas estejam dizendo, você pode se manter de cabeça erguida, sabendo que seu valor não está em discussão. Agora, eu sei que isso não é fácil. Todos nós fomos condicionados a buscar aprovação fora de nós mesmos. A sociedade nos diz que precisamos dos outros para validar nossa existência, para nos dizer que somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente, atraentes o suficiente. Mas a verdade é esta: você já é todas essas coisas. Você não precisa que outra pessoa lhe diga o que você precisa dizer a si mesmo. Você precisa se permitir ter orgulho de quem você é. Então, aqui vai um passo simples para você. Comece a praticar a autoafirmação todos os dias. Olhe no espelho e diga: eu sou suficiente, do jeito que sou. Diga alto, diga com orgulho. Escreva. Lembre-se todos os dias que você é digno, não pelo que faz ou pelo que os outros pensam de você, mas porque você é suficiente do jeito que é agora. E eu quero que você escreva isso nos comentários. Eu sou suficiente. Deixa essa afirmação penetrar em você. Mostra para você mesmo que você não está esperando a aprovação de ninguém para se sentir digno. Mostra para o mundo que o seu valor não é determinado por ninguém além de você. E fica comigo. Isso é só o começo. Quando você começa a se ancorar na autoafirmação, nada nem ninguém pode abalar o seu senso de valor. Você vai ficar forte, inabalável e inquebrantável, porque você sabe que você é suficiente, exatamente como você é. Número 8. Supere a recompensa final. O maior poder vem de dentro. Quando você se desliga, desaparece e domina, você está entrando na sua transformação, não jogando jogos. Essa jornada não é sobre manipulação ou jogos mentais. É sobre crescimento pessoal. Quando você aprende a se desligar das pessoas que te drenam, quando você para de buscar validação, você está se transformando na melhor versão de si mesmo. Cada passo que você dá para se afastar, para se concentrar no seu próprio crescimento, é um passo em direção à liberdade. Então, aqui está o desafio. Pratique pequenos atos de desapego na sua vida cotidiana. Talvez você não envie mensagens primeiro por uma semana. Talvez você pare de dar sua energia para pessoas que não a devolvem. Talvez você se concentre mais em seus próprios objetivos e pare de esperar pela aprovação de outra pessoa. A recompensa final, a liberdade, a verdadeira liberdade, vem quando você percebe que não precisa mais do reconhecimento dos outros para se sentir completo. Você não precisa mais da validação de outra pessoa para saber o seu valor. Você se tornou sua própria fonte de poder. E aí está, meus amigos, o poder de se desapegar, desaparecer e dominar sua vida da maneira estoica. Trata-se de recuperar sua energia, permanecer firme no seu valor e perceber que você é suficiente sem precisar da validação de ninguém. Se isso ressoou em você, não se esqueça de clicar no botão curtir, se inscrever e compartilhar isso com qualquer pessoa que precise ouvir isso hoje. Lembre-se da sua transformação. Comece agora, entre no seu poder e abrace a liberdade que vem com ele. Fique comigo, porque estamos apenas começando. Até a próxima.